pra tu ser um homem de verdade, tu tem que se colocar em situação perigosa. Mas calma aí, situação perigosa que eu tô falando não é tu mexer com um traficante, não é tu mexer com um policial, ou tu pular de uma montanha, de paraquedas, nem nada. O que eu quero falar pra você é o seguinte: um homem de verdade, ele não espera o momento certo, o tempo ideal, ele apenas executa. Cara, tem uma passagem bíblica que fala: se tu esperar o tempo certo, o tempo ideal, tu nunca vai plantar e tu nunca vai colher. A Bíblia diz isso. Outros filósofos, se tu não acredita em Bíblia, outros filósofos falam que não existe tempo ideal, você precisa plantar e depois você vai colher aquilo, porque se você nunca plantar, você não colhe. Ou seja, filósofos, Bíblia, todo mundo que tem algo a agregar na vida humana, acrescentar, eles falam que tu nunca deve esperar o tempo ideal, porque o tempo ideal não existe, tá? O tempo ideal, ele é uma ilusão da tua cabeça, e é aí que fala. Muitas pessoas falam bem assim: mano, eu não vou começar tal coisa porque eu tô sentindo que não é um tempo ainda, eu preciso estudar mais, eu preciso aprender mais. Outros caras falam bem assim: mano, pô, tenho vontade de fazer aquilo ali, mas eu tô esperando o momento certo, o tempo certo, pra mim poder meter a cara e construir meu negócio, ou construir o que precisa ser executado e tudo mais. E sempre espera um tempo certo, um momento certo, e aí é que tá. O tempo certo, o momento certo, ele nunca chega. Tu tem que ter o seguinte pensamento. Inclusive eu tava falando aqui, eu vi um meme que é engraçado. O meme é o seguinte: diz que o beta e o alfa, né? Que todo mundo sabe do homem beta e do homem alfa. Aí diz que o homem beta: vou me preparar para tal, eu quero fazer tal coisa. Aí diz que ele começa a se preparar, o cálculo matemático, o calupinho aqui olhando assim para ver se, estudando e tudo mais, escrevendo e tudo mais, zero execução. Aí diz que o homem alfa: o cara lá no céu, lá na estratosfera, já com um jato, um caça, e automaticamente lendo o manual de como pilotar um caça. E é exatamente isso: o cara se colocar em situação de risco, o cara se colocar em situação de perigo. Tem uma coisa interessante que eu aprendi com meu pai, né? Eu aprendi com meu avô, eu aprendi com meu tio, tudo mais. Mano, te coloca na situação, te coloca no fogo, é te jogar no fogo. Logo no início parecia que meio que era desumano isso daí, sabe? Pô, tu colocar o cara logo lá no fogo. Suponhamos, quando eu era pequenininho eu queria jogar bola com a galera, mas eu era o único pequenininho. Sabe o que me fizeram? Meus tios me pegaram, me jogaram lá no meio da molecada, eu tô tudo perdido. Mas automaticamente eu perdido, eu fui me encontrando, eu fui me achando, fui aprendendo a tocar bola pra pessoa certa, fui tendo coragem de levar até o gol, tocar pra pessoa. Quando eu era mais novo, meu padrasto me levou pra fazer jiu-jitsu. E cara, eu não sabia nada de luta, eu tinha medo e tudo mais. E mano, me colocaram já pra rolar com o cara lá e tudo mais. Eu levei queda, mas depois eu derrubei ele de novo. Eu fui aprendendo e fui perdendo medo e fui ganhando, cara. Então tudo na vida, o homem ele tem que se colocar logo no perigo mesmo. Tu tem que logo pegar e se colocar dentro de campo. Tu não pode pensar muito, cara. Poxa, se eu fizesse isso, se eu fizesse aquilo. Pô, se eu abrisse uma empresa agora. Pô, se eu fizesse tal coisa agora. Não, mano, tu tem que te colocar logo na situação. Já pega, te pensa logo, tipo, eu queria, suponhamos, eu queria abrir uma empresa. Pô, se eu abrisse uma empresa de roupa, pô, seria massa demais. Ou se eu abrisse um negócio disso e tal, aquilo. Mano, não pensa não. Começa a executar, começa a criar as coisas, começa a vender, começa a anunciar. Mesmo tu não tendo produto, mesmo tu não tendo tal coisa, tu vender teu conhecimento, seja lá o que for. Mas tu tem que logo meter a cara, irmão. Tu tem que logo se colocar no fogo, tu tem que logo se colocar no jogo. Mesmo que perdido, tu vai se orientando. É que nenhuma pessoa que tá começando a lutar boxe. Eu luto boxe, já fui campeão brasileiro de boxe, tá? E o que que acontece? A primeira vez que uma pessoa vai lutar boxe, ela fica desorientada, ela fica com medo de pegar um soco na cara, fica com muito medo, mas quando ela pega o primeiro soco na cara dela, ela vê, pô, aquilo ali não é tudo não na vida. Pegou um soco na cara e não morreu, ficou até de boa. Pegou um soco na barriga, ficou de boa, pegou um soco no braço, mano, tudo bem. Aí o cara perde o medo, aí o cara vai pra cima, mas só que ele vai pra cima de qualquer jeito, aí ele entende que tem que ter mais estratégia e tudo mais, e ali ele vai se organizando. Mas isso ali só é possível porque o cara saiu da teoria e foi pra prática. Um amigo meu até falava assim, né? O primeiro sparring dele, né? A primeira luta, sparring é a luta que a gente faz com capacete, proteção, tudinho. Aí ele, mano, é totalmente diferente. Eu pensava na minha cabeça que era só ir com tudo pra cima da pessoa e tudo mais. E eu vi que não é assim, que se eu for com tudo pra cima do cara eu vou ficar cansado, aí o cara vai conseguir me bater e tudo mais. E essas coisas tu só se aprende quando tu se coloca em perigo, quando tu se coloca em risco, quando tu faz acontecer, mano, quando tu te coloca no jogo. Tu vai lá e executa. Teoria, mano, todo mundo é especialista em alguma coisa, cara. Isso que eu falo. Eu faço tal coisa, aí tudo, não, tem que fazer desse jeito, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Todo mundo é especialista em alguma coisa, mas ninguém executa.
ninguém faz. Ah, eu sou especialista da coisa, mas nunca fez absolutamente nada. Ah, eu tenho conhecimento de tal parada, mas nunca fez isso daí, conhecimento diferente. É que nem o Mike Tyson. O Mike Tyson fala uma frase extraordinária que ele diz assim, ó: todo mundo tem um plano até levar o primeiro soco. E é exatamente isso, cara. Todo mundo tem um plano, todo mundo é um conhecedor, todo mundo é um cara estratégico, mano. É só tu pegar, tu se afastar, tu se manter aqui longe, mas pegou o primeiro soco, ele fica totalmente perdido, fica desnorteado e tudo mais. Então o que eu quero falar pra você aqui? Seja um cara que fale menos e um cara que execute mais. Seja uma pessoa que faz mais acontecer do que um cara que fica só na teoria. As pessoas, elas estão cansadas de gente que fica só ficam na teoria. São especialistas disso, são especialistas daquilo, diz o que tu tem que fazer, diz o que tu não tem que fazer. Elas querem uma pessoa real mesmo, sabe? E até pra tua vida, mano, leva isso pra tua vida. Tu ser um cara de teoria, tu tem um conhecimento disso, daquilo, não quer dizer nada. O que vai contar na tua vida são o que tu faz, é tuas ações, é o que tu faz. Isso que eu falo para alguns colegas meus, né? Eu tenho alguns amigos que na cabeça dele, eles são pessoas extraordinárias por causa que eles leram um livro de um cara diferenciado, porque eles leram Nietzsche, porque eles leram o Código do Manual Secreto dos Homens Superpoderosos, por causa que eles têm um conhecimento acima do conhecimento da população, mas as ações deles são as ações medíocres. O cara lê 50 livros de persuasão, de domínio próprio, mas os caras não têm domínio próprio, não tem persuasão, ou seja, eles não têm prática, eles não têm vivência. Eu falo isso pra eles: cara, vocês são o que vocês toma ação, toma atitude, tu não é o que tu pensa. Na tua cabeça tu pode pensar que tu é um cara super filósofo, mas não, tu é só um Zé Mané. Eu era exatamente esse tipo de cara. Na minha cabeça eu pensava que eu era um cara extraordinário, mano. Eu pensava, pô, eu sou extraordinário e tudo mais, porque eu li tal livro, eu sou exceção, eu estou na frente da sociedade. Não. Tinha um cara que tinha menos conhecimento do que eu, nunca leu os livros que eu li, mas ele tinha ação, ele tinha atitude, e mano, aquele cara tava muito na minha frente, porque ele tinha vivência, ele tava vivendo aquilo. Então, o que realmente vai contar pra você na sua vida são ações, são as atitudes, presta atenção nisso. Tu não é o que tu pensa, tu é o que tu faz. As pessoas não vão te lembrar de ti, eu lembro do fulano pelo que pensou. Não, ninguém tá na tua cabeça, mano. Ninguém tá aqui, ó, na tua cabeça. Só tu tá na tua cabeça, entendeu? Tu é o que tu executa, tu é o que tu faz. Tu pode ter um pensamento muito bom, disso, daquilo, mas tua execução é uma porcaria, sabe? Então eu quero que tu seja um cara que mais execute do que pense. Executa mais, muito mais. Pense menos, cara. Pense menos, ó. Eu tava falando aqui no vídeo passado, eu peguei e tô aderindo isso na minha vida. Ao invés de ficar pensando em algo, eu vou lá e faço. Se eu ver que é algo que faz bom pra mim, eu faço. Eu tava lá na cama, pensei, pô, se eu corresse agora seria bom. Mano, eu levantei, coloquei um tênis, vazei pra cá pra correr. Eu tô numa lagoa aqui e tal, bem calma, tranquila. Fui lá e executei. Eu percebi assim, pô, cara, eu preciso tomar mais água, né, cara? Eu preciso tomar mais água porque eu não tô tomando muita água. Mano, eu fui lá na hora, levantei e enchi um garrafão de água. E eu tô tentando aderir isso na minha vida, ser um cara que fale menos e executa mais. Isso é muito importante na vida, tá? Seja esse tipo de pessoa. Fale menos, execute muito mais. Execução, cara, executa com foco. O que precisa ser feito. Terceiro, organização. Aprende a se organizar antes de executar algo. Se organiza, organiza seu tempo, organiza a sua linha de raciocínio e tudo mais. E não perde tempo. Se organizou, executa o mais rápido possível. Tira um tempo, um dia, que tu tire pelo menos 1 hora ou 30 minutos e tu faz uma lista de tudo que tu quer fazer. Quero correr, quero malhar, quero treinar, quero estudar, quero fazer isso, quero alcançar tal limite e tudo mais. Depois divide aquilo ali em pequenas tarefas e depois em horários e vai executando. Eu tenho certeza que você consegue trabalhar, você consegue estudar, se formar, abrir um empreendimento e tudo mais, se você for um cara organizado. E fizer isso, mesmo que seja de pouquinho em pouquinho, mas todo dia tendo uma constância, tu consegue chegar onde tu tem que chegar, tu consegue chegar no seu objetivo, tu consegue chegar na tua missão, tu consegue chegar no teu lugar. Portanto, que tu seja um cara que fale menos e execute mais. A gente tem a impressão de que se a gente executar tal coisa, a gente vai estar perdendo tempo, né? Ah, mano, se eu executar aquilo, eu vou estar perdendo tempo, porque aquilo não funciona mais. Não, aquilo ali é só uma ilusão, cara. Quando tu pensa em algo, tu tem que executar aquilo ali o mais rápido possível, tá? Porque é aí que tu vai estar ganhando. Mas a nossa ilusão, eu sei disso porque eu vejo os caras aqui na internet. Pô, mano, mas
quando a gente vai falar de marketing digital e vendas, né, que eu tenho um canal de vendas, de marketing digital. Pô, mano, mas isso aí não tá saturado? Pô, mano, mas isso daí ainda funciona, mesmo mostrando o resultado. A galera tem na cabeça delas que, se eu fizer isso aqui, não vai me trazer resultado. Eu vou perder tempo nem nada. Mas elas esquecem que se elas não fizerem nada, não tomarem uma atitude, elas vão estar perdendo tempo e não vai ter tendo resultado. Então o medo ele abala muito. Então, primordial aqui, fale menos, execute mais, tá? Se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilhe e já deixa o seu like aqui. Até